Desde sua estreia nos cinemas em 2008, Crepúsculo tornou-se um verdadeiro fenômeno entre o público, principalmente o adolescente. Porém, o que não faltou foram controvérsias em torno do longa, que apesar de ser sucesso de bilheteria, não experimentou o mesmo com a crítica. Este, aliás, é um longa capaz de causar reações das mais diversas, variando do amor e admiração de muitos ao ódio de outros. As discussões em torno dessa obra visam tentar compreender o motivo por trás do seu sucesso, e muitas destas também apontam os aspectos problemáticos da trama, que acreditam que o filme apresenta comportamentos e ações tóxicas sob o verniz de um filme romântico e o impacto que essas mensagens têm sobre o público-alvo, que em sua maioria ainda se encontram em seus anos de formação. Essa história de amor entre um vampiro e uma humana é a adaptação do livro homônimo Sucesso de Vendas, e foi dirigido por uma cineasta especializada em expor o cotidiano de jovens muitas vezes problemáticos. Suas obras tratam de focar o complicado período da adolescência e o processo de passagem para o mundo adulto. Ou seja, Crepúsculo reflete o estilo e a temática dos primeiros trabalhos da diretora, só que dessa vez com um toque sobrenatural. A trama gira em torno de Bella Swan, que se muda para uma nova cidade para morar com o pai, Charlie, e precisa se adaptar à nova rotina. Em seu primeiro dia na nova escola, ela conhece Edward Cullen, por quem logo se sente atraída. Ao longo do filme, eles começam um relacionamento, mas o rapaz tem um segredo peculiar. Ele tem mais de 100 anos de idade e sua pele brilha no sol. Há controvérsias, mas Edward é um vampiro. Bella é uma jovem melancólica e introspectiva, e ao se apaixonar por Edward, pede para ser transformada em vampira, mas ele recusa. Depois de muitos obstáculos e de correr risco de vida por conta de outros vampiros que visavam caçá-la, o casal termina junto. No final, tudo fica bem e o longa se encerra com Edward e Bella indo para o baile da escola juntos, depois de terem assumido um para o outro o intenso sentimento que desenvolveram em poucos dias de convívio. Logo no início, o longa se apresenta tecnicamente correto ao sobrepor a ensolarada e mais acolhedora Phoenix para Forks, uma cidade que parece estar constantemente nublada, mas que é apropriada a fim de ilustrar os sentimentos da protagonista por estar em uma nova cidade, onde ainda não conhece muita gente e precisa se encontrar. Da mesma maneira, quando conhece Edward, ao entrar na sala de aula, pode-se ver uma coruja com as asas abertas atrás do rapaz, sugerindo que, pelo menos na cabeça da moça, ele é uma figura angelical para ela, alguém que seria a solução para sua vida normal e monótona. A diretora também enfatiza de forma eficiente a solidão de Bella ao mostrá-la sozinha na primeira vez que aparece em cena, criando um interessante contraste com o dia ensolarado em que se encontra, com um sentimento de incompletude dentro de si. No entanto, por mais que seja dirigido e roteirizado por mulheres, uma história contada sob a perspectiva de uma protagonista feminina e baseada em um livro escrito por uma mulher, o longa apresenta muitos conceitos datados a respeito de relacionamentos e comportamentos questionáveis, disfarçados de romance. A condição de vampiro de Edward impede que ele penetre Bella com suas presas, e faz com que essa história torne-se uma curiosa metáfora para a abstinência sexual praticamente imposta à protagonista, uma maneira de embarrear sua crescente e natural sexualidade que está florescendo, colocando quase como obrigatória a necessidade de abafar o seu desejo até o casamento, revelando um tradicionalismo latente e que parece ter vindo de um outro século. Ao longo dos anos, muitos cineastas exploraram os vampiros como símbolo da dinâmica entre sexualidade e perigo, como em Drácula de Bram Stoker, que explorava com inteligência a figura do vampiro como afronta e combate aos valores tradicionais e às instituições sociais como o casamento. A diferença é que naquele filme, o diretor não romantiza as ações do personagem título, o retratando como alguém sedutor e carismático, porém perigoso, um verdadeiro sanguessuga. Na adaptação cinematográfica de Entrevista com o Vampiro, aprofunda os debates filosóficos sobre a própria existência em si, o vazio e o peso de se viver para sempre. A melancolia e a ansiedade sentidas por seus vampiros é palpável à medida que se passam os séculos. O ato de transformarem outros em vampiros é movido pelo desejo de arrastar suas vítimas a uma existência eterna ao seu lado para aplacar sua profunda solidão. Em contrapartida, os vampiros apresentados em Crepúsculo são bastante descaracterizados em relação a seus antecessores, chegando a brilhar no sol, ao invés de queimar, por exemplo. Além do mais, neste primeiro filme, as ações de Edward nunca são questionadas, como exemplificado pela cena na qual invade o quarto de Bella, obviamente sem permissão à noite, e afirma que a observava enquanto dormia, o que deixa a garota lisonjeada e não assustada, porque a atitude é romantizada e não evidencia Edward como um perseguidor, mas como alguém inofensivamente interessado na moça. Mesmo quando o rapaz afirma ter matado diversas pessoas no passado e que poderia machucá-la e até tirar sua vida, Bella não se importa e ainda afirma confiar nele. A diferença discrepante de idade entre ambos também é relativamente problemática, uma vez que mesmo que aparente ter 17 anos, Edward existe há mais de 100 anos. Há um forte desequilíbrio de poder, uma vez que ele teve experiências e bagagem que ela, em sua breve existência, nunca poderia ter. Sem contar que quando começa um relacionamento, ela é menor de idade. Bella ainda era uma adolescente imatura e ingênua,
ela não possuía a bagagem e o apoio emocional necessário para tomar uma decisão tão radical como desistir da sua condição de mortal e se transformar em vampira, se casar e viver para sempre com o sujeito. Edward é possivelmente o primeiro namorado de Bella, ou seja, ela ainda está entrando pelo complicado mundo dos relacionamentos e sua falta de experiência é flagrante por sua pouca idade. Curiosamente, mas não parece à toa, o filme utiliza por vezes o chamado plano holandês, no qual o enquadramento surge inclinado por conta do eixo alterado do posicionamento da câmera em algumas das interações entre Edward e Bella, um recurso eficaz na hora de criar tensão e suspense e para indicar ao espectador que alguma coisa não está certa e sugerir desconforto, uma escolha no mínimo estranha para retratar um romance. Em determinada cena, Edward diz não conseguir ler a mente da moça e ela imediatamente pergunta se ela é o problema, ou seja, se culpabilizando pela falha dele. Quando ele a salva de ser atingida por um carro, Bella o questiona a respeito e ele emprega uma tática conhecida como gaslighting, para não ter que revelar seu segredo, que consiste no manipulador fazendo o outro duvidar de sua própria percepção ou sanidade ao relatar informações falsas, e quando ela tenta contra-argumentar, o vampiro afirma que ninguém vai acreditar nela. Clássica frase de agressores. O início do filme traz um monólogo de Bella, no qual ela discorre sobre a morte e como perder a vida por alguém que ama seria um bom jeito de partir. As sequências não veem problema no fato de Bella, uma jovem em fase de formação, abandonar os seus estudos, família e amigos por alguém que já afirmou em voz alta que poderia machucá-la e até mesmo matá-la. O agravante aqui é que a moça está procurando a morte. A protagonista, mesmo que não perceba, foi muito afetada pela separação dos pais, que ocorreu quando era criança, e isso pode ter gerado traumas que reverberaram até a sua adolescência, a fazendo desenvolver uma visão bastante distorcida do que um relacionamento saudável deveria ser. Ela inclusive descreve sua mãe como instável e cabeça oca, sugerindo problemas de convivência entre as duas. E o relacionamento com seu pai é distante. Ela até aparenta estar um pouco desconfortável em sua presença, indicando uma falta de intimidade que deveria ser básica. A falta de um equilíbrio mais harmônico entre essas duas figuras de autoridade pode ter resultado em uma jovem emocionalmente vulnerável. Da mesma maneira, sua obsessão por Edward, e consequentemente pela morte, pode ter raízes na infância. Em seu livro Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, Sigmund Freud afirma que para as crianças e adolescentes, a noção de perder uma figura paterna ou materna pode ser bastante angustiante, mas eles ainda conseguem enxergar este conceito de forma lúdica, uma vez que desprezam essa restrição e espontaneamente ameaçam umas às outras com a possibilidade de morrer, chegando inclusive a fazer a mesma coisa com quem amam. Por ser jovem e não uma adulta totalmente formada, Bella ainda possui um conceito muito abstrato sobre a morte. Ela sabe que após virar vampira, aquela condição é irreversível, mas não a entende por completo por não ter tido a experiência de Edward, visto que este sabe as consequências de se viver para sempre. Para ela, soa mais como uma novidade, uma quebra na rotina monótona que levava até então. É irônico que mesmo que seja a protagonista do filme e a história seja contada através de sua perspectiva, Bella muitas vezes não tem o poder de decisão, parecendo mais uma coadjuvante, esperando ser resgatada por outros e excessivamente subserviente, preocupando-se mais com as vontades e desejos de Edward do que prestando atenção em suas próprias necessidades. Isto é, não há um equilíbrio real nesta relação. Bella surge aqui, mas como uma tela em branco na qual o espectador pode facilmente se projetar ou fantasiar, mas soa problemático quando nos damos conta de que sua ligação com Edward não é um protótipo de relacionamento saudável. Na verdade, é exatamente o oposto. É tóxico. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.